O despertador ainda não tinha tocado quando Joyce Martins abriu os olhos naquela manhã de dezembro. O pequeno quarto na casa simples em Botafogo já recebia os primeiros raios de sol que se infiltravam pela cortina de renda, herança de sua avó. Deitada em sua cama de solteiro, com o ventilador girando preguiçosamente no teto, ela permitiu-se mais alguns minutos absorvendo os sons familiares. Sua mãe, Dona Regina, já na cozinha preparando café. Seu pai, seu Jorge, provavelmente terminando de organizar os cocos frescos na pequena van que os levaria até Copacabana. O aroma do café recém-passado invadiu seu quarto, misturando-se com o cheiro do pão na chapa que sua mãe preparava. Joyce se espreguiçou, seus longos cabelos ondulados espalhados pelo travesseiro, enquanto um sorriso suave brincava em seus lábios. Aos 25 anos, ela tinha uma beleza natural que dispensava artifícios, pele morena beijada pelo sol, olhos escuros expressivos que pareciam guardar 1000 histórias, e um sorriso capaz de iluminar qualquer ambiente. Joyce, filha, o café tá na mesa. A voz carinhosa de Dona Regina ecoou pela casa. Na pequena cozinha de azulejos antigos, Joyce encontrou sua mãe terminando de arrumar a mesa, o avental florido já amarrado na cintura, pronto para mais um dia de trabalho no salão de beleza do bairro. Bom dia, mãe. Joyce beijou o rosto da senhora, sentando-se para tomar seu café. Cadê pai? Já foi buscar os cocos no fornecedor. Disse que hoje tem muito gringo na praia por causa de um tal de congresso. Dona Regina respondeu, servindo café na xícara da filha. Joyce saboreou seu pão na chapa com manteiga, pensando em como sua vida tinha encontrado um equilíbrio perfeito. A barraca de cocos em Copacabana, que havia começado como o ganha-pão de seu pai, tinha se tornado seu próprio negócio nos últimos anos. Com determinação e carisma, ela tinha transformado o Ponto Simples em um dos mais populares da praia, frequentado tanto por turistas encantados com seu inglês afiado, aprendido à noite em um curso técnico, quanto por moradores que apreciavam seu sorriso acolhedor e as histórias que ela sempre tinha para compartilhar. Enquanto isso, a quilômetros de altura, o voo AA933 começava sua descida para o Aeroporto Internacional Tom Jobim. Na primeira classe, James Thompson ajustava seu relógio para o horário local, seus olhos azuis observando através da janela as primeiras luzes do amanhecer tocando a Baía de Guanabara. A seus 36 anos, James era a personificação do sucesso corporativo americano. CEO de uma das maiores empresas de tecnologia de Nova York, ele havia construído seu império com determinação férrea e uma capacidade quase sobrenatural de manter as emoções sob controle. Seus cabelos loiros perfeitamente aparados e o físico atlético, mantido com sessões regulares de academia, completavam a imagem do empresário bem-sucedido. A aeromoça se aproximou, oferecendo uma última taça de champanhe antes do pouso, mas ele recusou com um gesto educado. Sua mente já estava focada na conferência de tecnologia que o havia trazido ao Rio, uma das maiores da América Latina, onde seria o keynote speaker. O pouso foi suave, e enquanto atravessava os corredores do aeroporto com sua mala de mão luxuosa, James checava as dezenas de e-mails que haviam chegado durante o voo. Seu assistente pessoal já o aguardava no desembarque, tablet em mãos com a agenda do dia. Sr. Thompson, o carro está aguardando, e sua suíte no Copacabana Palace está pronta. A primeira reunião está marcada para as 14 horas, informou Marcos, eficiente como sempre. James respondeu em português fluente, surpreendendo o assistente recém-contratado. Obrigado, Marcos. Pode passar todas as reuniões para depois do almoço? O trajeto pela linha vermelha até Copacabana demorou mais que o esperado devido ao trânsito intenso da manhã. James observava a cidade pela janela da Mercedes blindada, recordando as histórias que sua mãe contava sobre o Rio. O céu estava de um azul impossível, e conforme se aproximavam da Zona Sul, o mar começava a se revelar entre os prédios. Quando finalmente alcançaram a orla de Copacabana, algo na vista do mar azul turquesa o fez pedir ao motorista que parasse.
Vou caminhar daqui, ele anunciou, para surpresa de Marcos. Mas, senhor, sua agenda. Reagende tudo para depois do almoço. James respondeu com suavidade, já saindo do carro. Pela primeira vez em anos, sentia uma inexplicável necessidade de quebrar sua rotina. O calçadão de Copacabana estava começando a ganhar vida com os primeiros frequentadores da manhã. James caminhava sem direção específica, observando o contraste entre o mar azul e os prédios históricos. Sua mãe, brasileira que se mudou para os Estados Unidos ainda jovem, sempre falava com saudades desse lugar. Foi ela quem insistiu que ele aprendesse português desde pequeno, para manter suas raízes, como dizia. Seus pensamentos foram interrompidos pelo som de uma risada musical. Voltou seu olhar para uma barraca de cocos e viu uma jovem morena de cabelos ondulados conversando animadamente com uma senhora de chapéu. Havia algo nela, talvez a maneira como seus olhos brilhavam quando sorria, ou como parecia perfeitamente em harmonia com aquele ambiente, que o fez parar. Cuidado, Dona Marlene. Ele a ouviu dizer quando uma rajada de vento mais forte ameaçou levar o chapéu da senhora. Foi rápido demais. Em segundos o chapéu voou, e por reflexo, James o pegou no ar. Obrigada, moço, a senhora exclamou, enquanto ele se aproximava para devolver o chapéu. Foi então que seus olhares se encontraram. Joyce sentiu um arrepio inexplicável percorrer sua espinha quando aqueles olhos azuis encontraram os seus. Havia algo diferente nele, uma mistura de poder e solidão que a intrigou. A senhora deveria prender melhor esse chapéu, Joyce comentou, tentando disfarçar o efeito que aquele olhar tinha causado nela. O Rio é sempre tão imprevisível assim? James perguntou em português, seu sotaque americano suave mas perceptível. Aceita um coco? Ela ofereceu com um sorriso acolhedor. Parece precisar se refrescar. James. Quer dizer, James, ele se apresentou, tentando aproximar a pronúncia do português. Joyce. Ela respondeu. Seu português é muito bom para um americano. Ele sorriu, apoiando-se levemente no balcão da barraca. Minha mãe é brasileira. De São Paulo, na verdade. Fez questão que eu aprendesse desde pequeno, mesmo morando em Nova York. Ah, então tem sangue brasileiro, Joyce exclamou, seus olhos brilhando com interesse renovado. Sim, mas é a primeira vez que realmente conheço o Rio, James respondeu. Geralmente quando venho ao Brasil é só São Paulo, sempre a trabalho. Dá para notar, ela brincou. Não é todo dia que vemos alguém de camisa social italiana na praia às 8 da manhã. James permitiu-se um leve sorriso, algo raro em seu repertório de expressões. Como se eu estava acostumado a manter uma fachada impassível, uma muralha emocional construída ao longo de anos no mundo corporativo. Mas havia algo na maneira direta e ao mesmo tempo doce de Joyce que o fazia baixar suas defesas usuais. James observou suas mãos trabalhando, notando como ela parecia completamente em seu elemento. Havia uma autenticidade em Joyce que o intrigava, algo completamente diferente das pessoas artificiais com quem costumava lidar em Manhattan. Na verdade, nem deveria estar aqui, ele confessou, surpreendendo a si mesmo com a honestidade. Tenho uma conferência em algumas horas. E mesmo assim está aqui, provando que até os executivos mais sérios podem ser imprevisíveis às vezes, Joyce completou. Seus dedos se tocaram levemente durante a entrega, e ambos sentiram aquela corrente elétrica que nenhum dos dois esperava. Joyce, sempre tão desenvolta, sentiu suas bochechas esquentarem levemente. James, o homem que negociava milhões sem piscar, descobriu-se momentaneamente sem palavras. Como soube que sou executivo? Perguntou ele, tentando recuperar seu controle habitual. Anos observando pessoas, ela respondeu com uma simplicidade desarmante. Além disso, seu relógio provavelmente custa mais que minha barraca inteira. Em vez de se sentir desconfortável com a observação,
Como aconteceria normalmente, James se viu sorrindo. Havia algo na maneira direta e ao mesmo tempo gentil de Joyce que quebrava suas defesas usuais. Trabalho com tecnologia, ele explicou, surpreendendo-se novamente com sua vontade de compartilhar. Estou aqui para uma conferência no centro de convenções. Joyce completou. Ouvi falar. Vários dos meus clientes mencionaram o evento. A conversa fluiu naturalmente, revelando aos poucos as camadas de suas personalidades. Joyce, com sua capacidade de ver o melhor nas pessoas e sua determinação quieta de transformar o negócio familiar em algo seu. James, descobrindo-se capaz de relaxar suas defesas habituais, atraído pela autenticidade e inteligência natural daquela jovem que parecia tão confortável em sua própria pele. Ela lhe contou sobre como assumiu a barraca do pai, transformando-a em um ponto de referência na praia, enquanto estudava inglês à noite. Ele se pegou compartilhando histórias sobre Nova York, mas não as usuais sobre sucesso e poder. Em vez disso, falou sobre os pequenos cafés escondidos que frequentava quando precisava escapar do mundo corporativo. O tempo passou despercebido, as horas escorrendo como a água dos cocos que Joyce continuava servindo a outros clientes, sempre mantendo a conversa com James nos intervalos. Ele notou como ela tratava todos com a mesma atenção genuína, fosse um executivo como ele ou os vendedores ambulantes que passavam. Foi o alarme discreto do relógio de James que finalmente quebrou o encanto daquela manhã inesperada. Eram 11h30. Ele havia passado mais de 3 horas ali, algo completamente fora de seu protocolo habitual de compromissos cronometrados. Preciso ir, ele disse, uma nota de relutância em sua voz que não passou despercebida por Joyce. A conferência. Claro, Joyce respondeu, tentando ignorar o pequeno aperto no peito que sentiu. Quanto deve pelos cocos? Foram 4, não é? James já alcançava sua carteira de couro italiana. Hoje é por conta da casa. Ela sorriu, aquele sorriso que já estava começando a ter um efeito perturbador sobre seu autocontrole. Considere como boas-vindas ao Rio. Ele hesitou, suas mãos ainda na carteira. Como CEO de uma das maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos, não estava acostumado a aceitar nada de graça. Cada negócio, cada transação em sua vida tinha um valor calculado, um propósito definido. Não posso aceitar, disse firmemente, sua personalidade pragmática reassumindo o controle. Joyce inclinou levemente a cabeça, seus cachos dançando com o movimento. Pode sim. Às vezes, James, as melhores coisas da vida são aquelas que não podem ser compradas. A simplicidade profunda daquela frase o atingiu de uma maneira inesperada. Em seu mundo de contratos milionários e fusões empresariais, havia esquecido como era aceitar um gesto genuíno de gentileza. Obrigado, ele disse simplesmente, sua voz mais suave que o habitual. Preciso ir, falou, consultando as mensagens em seu celular. A conferência começa em 1 hora. Joyce assentiu, começando a limpar o balcão de sua barraca. Boa sorte na apresentação. James hesitou por um momento, como se quisesse dizer algo mais. Em vez disso, pegou um cartão de visitas de sua carteira e o estendeu para ela. Caso precise de qualquer coisa enquanto estiver no Rio, explicou, seu tom profissional voltando automaticamente. Joyce pegou o cartão, notando o papel texturizado caro e o logotipo elegante da empresa. Obrigada, respondeu com um sorriso genuíno, guardando o cartão no bolso de seu short. Ele se virou para partir, mas parou após alguns passos e olhou para trás. Você sempre trabalha aqui? Todo dia, do nascer ao pôr do sol, ela respondeu, ajeitando uma mecha de cabelo atrás da orelha. James assentiu levemente e partiu, voltando a ser o executivo focado que sempre foi. Joyce o observou se afastar, percebendo como sua postura mudava a cada passo, os ombros ficando mais rígidos, o andar mais determinado.
Na manhã seguinte, Joyce organizava os cocos em sua barraca quando avistou uma figura familiar caminhando pela orla. James, novamente em trajes sociais, desta vez uma camisa branca com as mangas dobradas, parecia absorto em seus pensamentos. Ele havia acordado mais cedo que o necessário, convencendo a si mesmo que precisava de ar fresco antes da reunião das 10 horas. Mas a verdade, que tentava negar, era que não conseguirá tirar da cabeça o sorriso daquela vendedora de cocos. Bom dia, sua voz grave a surpreendeu. Vim tomar outro coco antes da reunião. Joyce sorriu, notando que ele segurava um copo de café do hotel. Claramente já havia tomado seu café da manhã. Claro, o mesmo de ontem. James a observava discretamente. Havia algo na maneira como ela se movia, na forma como cumprimentava outros clientes, que o fascinava. Era uma autenticidade que não encontrava em seu mundo de sorrisos calculados e networking. Sua apresentação foi boa ontem. Foi produtiva, respondeu, surpreso por ela ter perguntado. Normalmente, pessoas fora do meio corporativo não se interessavam por seus compromissos profissionais, a menos que quisessem algo dele. Na manhã seguinte, lá estava ele novamente. E na próxima? Cada dia com uma desculpa diferente. Precisava esticar as pernas. Queria ver o nascer do sol. Estava com calor no hotel. Joyce começou a esperar por suas visitas, embora tentasse não demonstrar. No terceiro dia, ela notou que ele já não checava tanto o celular durante suas conversas. No quarto, ele já sabia o nome de Dona Marlene e até brincava com ela sobre seu chapéu voador. Joyce corou levemente, fingindo estar ocupada organizando os copos. Mas sabia que a senhora tinha razão. Havia algo diferente naquelas visitas matinais, algo que ia além da simples cortesia ou da sede. Para James, aqueles momentos na barraca de Joyce tornaram-se a parte mais esperada de seus dias. Ali, entre o barulho do mar e as risadas dos banhistas, ele podia ser apenas James, não o CEO, não o magnata da tecnologia. Em seu luxuoso quarto de hotel, ele se pegava olhando pela janela, procurando a barraca colorida na praia. Suas reuniões continuavam precisas e produtivas, mas seus pensamentos, antes tão focados em números e estratégias, agora às vezes vagavam para um par de olhos escuros e um sorriso sincero. No sexto dia, algo mudou. Algum problema? Ela perguntou, ajeitando o pequeno guarda-sol que protegia sua barraca. Amanhã é meu último dia de conferência, ele respondeu, seus olhos azuis fixos no horizonte. Volto para Nova York no domingo. Joyce sentiu um aperto inexplicável no peito, mas manteve o sorriso. Bom, então aproveite seus últimos cocos cariocas. Na verdade, ele hesitou, algo raro em sua personalidade sempre decidida. Estava pensando se você não gostaria de me mostrar um pouco mais do Rio antes de eu partir. O coração de Joyce acelerou, mas anos lidando com turistas a fizeram manter a compostura. Como assim? Amanhã é sexta. Depois da conferência. Estou livre. Pensei que talvez. Ele parou, passando a mão pelos cabelos loiros num gesto de nervosismo que ela já havia notado ser raro nele. Talvez você pudesse me mostrar sua cidade. Os lugares que os turistas normalmente não conhecem. Joyce o estudou por um momento. Durante aquela semana, havia conhecido diferentes facetas de James Thompson. O executivo focado que chegava cedo com suas roupas impecáveis. O homem que gradualmente relaxava durante suas conversas, deixando escapar sorrisos cada vez mais genuínos. O observador atento que se interessava pelas histórias dos frequentadores da praia. Amanhã é dia de feira em Copacabana, ela disse finalmente. A mais tradicional do bairro. Se quiser conhecer o Rio de verdade, é um bom lugar para começar. O sorriso dele foi imediato, iluminando seus olhos de uma maneira que ela já havia percebido acontecer apenas em momentos específicos. Que horas? Termino aqui às 15 horas. Meu pai assume a barraca.
Perfeito! Passo aqui então. O restante daquele dia passou diferente para ambos. Joyce se pegava ensaiando mentalmente o que mostraria a ele, quais lugares o fariam entender por que ela amava tanto sua cidade. James, em sua reunião com investidores, tinha mente dividida entre gráficos de projeção e pensamentos sobre o dia seguinte. À noite, em seu quarto simples, Joyce mexia em seu guarda-roupa, pensando no que vestir. Não queria parecer que estava se esforçando demais, mas também não queria ir casual demais. Filha, Dona Regina chamou da porta, observando-a com olhos conhecedores. Vai sair com o gringo amanhã? Joyce corou levemente. Vou mostrar a feira para ele, mãe. Só isso. Sei. Sua mãe sorriu, sentando-se na cama. Sabe que seu pai e eu notamos, né? Ele vindo todo dia, sempre no mesmo horário. Mãe, Joyce protestou, mas não conseguiu evitar um sorriso. No Copacabana Palace, James estava em sua suíte, olhando pela janela à praia já escura, a barraca de Joyce agora fechada. Seu celular não parava de tocar, calls com Nova York, e-mails urgentes, decisões pendentes. Mas pela primeira vez em anos, nada disso parecia tão importante. A sexta-feira amanheceu com um céu excepcionalmente azul. Joyce chegou mais cedo que o normal à barraca, seu coração num ritmo diferente. Vestia um vestido leve de algodão na cor verde-água, simples mas bonito, que sua mãe insistiu que usasse em vez do short habitual. James apareceu pontualmente às 7 horas, como todos os dias anteriores. Mas hoje havia algo diferente em seu semblante, uma expectativa mal contida que nem sua habitual máscara profissional conseguia esconder. Última apresentação hoje, ele comentou, ajeitando a gravata azul marinho. Joyce notou que era a primeira vez que ele mencionava seus compromissos sem checar o celular simultaneamente. Nervoso, ela perguntou, com a apresentação? Não, ele respondeu, e após uma pausa significativa, acrescentou mais baixo, com mais tarde, talvez. Era a primeira vez que ele demonstrava qualquer vulnerabilidade tão abertamente. Seus olhares se encontraram por um momento, e ambos sentiram aquela corrente elétrica que vinha ficando cada vez mais difícil de ignorar. A manhã passou lentamente para os dois. Joyce atendia seus clientes habituais, mas sua mente vagava para a tarde que viria. James, em sua apresentação final, pegou-se várias vezes olhando para o relógio, algo que nunca fazia durante compromissos profissionais. Às 14h55, ele já estava de volta à praia, agora vestindo uma calça clara e uma camisa azul clara de manga curta, a primeira vez que Joyce o via em trajes mais casuais. O efeito era surpreendente. Parecia mais jovem, mais acessível. Cheguei cedo, ele perguntou, claramente nervoso, algo que Joyce achou inexplicavelmente charmoso no sempre controlado executivo. Bem na hora, ela sorriu, terminando de organizar a barraca para seu pai. Só preciso esperar ele chegar para... Pode ir, filha, a voz de seu Jorge a interrompeu. Ele havia chegado mais cedo, algo incomum. Aproveita a tarde. Joyce notou o olhar avaliador que seu pai lançou a James, que imediatamente se endireitou, estendendo a mão. Senhor Martins, muito prazer. James Thompson. Cuida bem da minha menina, foi tudo que seu Jorge respondeu, com um olhar que dizia muito mais que suas palavras. O momento de tensão foi quebrado por Dona Marlene, que passava por ali. Ai, que lindo! Finalmente vão passear juntos. Joyce corou intensamente, enquanto James tentava esconder um sorriso. Era como se toda Copacabana estivesse acompanhando aquela história se desenrolar ao longo da semana. Vamos? Joyce perguntou, tentando escapar dos olhares curiosos dos frequentadores da praia. A feira fica a algumas quadras daqui. Começaram a caminhar lado a lado, um silêncio confortável se estabelecendo entre eles. Joyce podia sentir o perfume suave dele, diferente do habitual,
mais leve, mais apropriado para uma tarde casual no rio. James, por sua vez, notou como ela parecia diferente em seu vestido leve, os cachos dançando com a brisa da tarde. A feira de rua pulsava com vida e cores. O aroma de frutas frescas misturava-se com o cheiro de pastéis fritos e ervas aromáticas. Para James, acostumado com os mercados gourmet de Manhattan, era uma explosão sensorial completamente nova. Cuidado com o carrinho. Joyce o puxou levemente pelo braço quando um feirante passou apressado. O toque, mesmo que breve, enviou um arrepio por ambos. Ela rapidamente soltou seu braço, mas a sensação do contato permaneceu. Por onde começamos? Ele perguntou, claramente fora de seu elemento, mas com um brilho de curiosidade genuína nos olhos. Primeiro, Joyce sorriu marotamente. Você precisa provar um pastel de feira com caldo de cana. É lei. James ergueu uma sobrancelha. Divertido. Em qualquer outro momento de sua vida, a ideia de comer comida de rua o faria hesitar. Mas havia algo no entusiasmo de Joyce que dissolvia suas reservas habituais. Na barraca de pastéis, Joyce pediu 2 pastéis de queijo e 2 caldos de cana. Quando James tentou pagar, ela o impediu. Hoje sou eu quem faz as honras. Você é meu convidado. Sem mas, ela o interrompeu com firmeza. Hoje você não é o CEO bilionário. É apenas um turista conhecendo a verdadeira cidade. Algo na maneira como ela disse isso, sem bajulação ou intimidação por sua posição, o tocou profundamente. Joyce o tratava como apenas James. O primeiro mordida no pastel arrancou dele uma expressão de surpresa que fez Joyce rir. Bom, né? Ela perguntou, seus olhos brilhando. Surpreendentemente delicioso, ele admitiu, tomando um gole do caldo de cana. Embora eu provavelmente esteja quebrando todas as regras de dieta do meu personal trainer. Joyce riu novamente, e James percebeu que estava ficando viciado naquele som. Continuaram caminhando pela feira, Joyce explicando as diferentes frutas tropicais, algumas que ele nunca tinha visto. Ela ocasionalmente parava para cumprimentar feirantes que conhecia, sempre com aquele sorriso caloroso que a caracterizava. Maria, separou as mangas que te pedi? Ela perguntou a uma senhora idosa numa das barracas. Claro, menina. E coloquei umas goiabas também. Sei que seu pai adora, a senhora respondeu, seus olhos atentos notando a presença de James. E esse moço bonito, é seu namorado? Joyce corou intensamente com a pergunta da feirante, enquanto James pareceu subitamente muito interessado numa pilha de laranjas próxima. É um amigo, Dona Maria, Joyce respondeu suavemente, pegando a sacola de frutas que a senhora havia separado. Amigo, Dona Maria murmurou com um sorriso conhecedor, assim como eu e meu Antônio começamos há 50 anos. Continuaram caminhando, um silêncio levemente constrangedor pairando entre eles pela primeira vez desde que se conheceram. Foi James quem finalmente quebrou o gelo. Você parece conhecer todo mundo por aqui. Cresci nessas ruas, Joyce respondeu, grata pela mudança de assunto. Essa feira acontece desde que eu era pequena. Vinha com meu pai comprar frutas para a barraca. Passaram por uma banca de flores, e o vendedor, antes que qualquer um dos dois pudesse reagir, estendeu uma rosa vermelha a James. Para sua namorada, senhor. Flores mais frescas da feira. James pegou a rosa automaticamente, seus olhos encontrando os de Joyce. Por um momento, ficaram ali, parados entre as barracas coloridas, o burburinho da feira parecendo distante. Acho que isso é seu, ele disse suavemente, estendendo a flor para ela. Joyce hesitou por um segundo antes de aceitar, seu coração batendo mais rápido. Obrigada. O vendedor sorriu, satisfeito, recusando o pagamento que James tentou fazer. Presente do casa para o casal. Continuaram andando, Joyce com a rosa nas mãos,
James mais próximo dela agora, seus braços ocasionalmente se tocando enquanto desviavam de outros frequentadores da feira. Sabe, ele comentou depois de um tempo, nunca pensei que uma tarde na feira pudesse ser tão agradável. Joyce o olhou de soslaio. O que você normalmente faz nas suas tardes livres em Nova York? Academia. Reuniões. Conference calls. Ele respondeu, percebendo pela primeira vez como isso soava vazio. Na verdade, não me lembro da última vez que tive uma tarde verdadeiramente livre. Joyce percebeu uma nota de melancolia em sua voz que nunca havia notado antes. E por que tanta dedicação ao trabalho? Perguntou suavemente, girando a rosa entre os dedos. James ficou em silêncio por um momento, observando o menino correr entre as barracas perseguindo uma pipa. Quando você cresce ouvindo que precisa ser o melhor em tudo, ele começou, sua voz mais baixa que o normal. Meu pai construiu a empresa do zero. Desde pequeno, sabia que um dia seria minha responsabilidade. Joyce o observou atentamente, notando como sua postura ficava mais tensa ao falar do pai. E você nunca quis fazer algo diferente? A pergunta o pegou de surpresa. Ninguém nunca havia questionado isso antes. Ele hesitou, percebendo que realmente nunca tinha pensado nisso. Acho que nunca me permiti pensar em outras possibilidades. Sabe, Joyce disse, conduzindo-o para um pequeno banco próximo a uma árvore. Quando decidi assumir a barraca do meu pai, muita gente não entendeu. Joyce, você fez curso de inglês, podia trabalhar em hotel, em agência de turismo. Ela fez uma pausa, observando o movimento da feira. Mas ali, na praia, conversando com pessoas de todo mundo, vendo o sol nascer todo dia, é onde me sinto feliz. Não é o que os outros esperam de mim, mas é o que me faz sorrir todas as manhãs. James a olhou como se a visse por uma nova perspectiva. A simplicidade e profundidade de suas palavras o tocaram de uma maneira que nenhum discurso motivacional de MBA jamais havia conseguido. Como você consegue? Ele perguntou, sua voz quase um sussurro. O quê? Ser tão livre, tão verdadeira com você mesma. Joyce sorriu, aquele sorriso que já estava começando a virar seu favorito. Talvez porque eu tenha aprendido que a vida é muito curta para viver os sonhos dos outros. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles, o burburinho da feira servindo como pano de fundo para seus pensamentos. A brisa da tarde começava a ficar mais fresca, e sem perceber, Joyce se aproximou um pouco mais dele no banco. Nunca contei isso para ninguém, James disse repentinamente, seus olhos fixos em algum ponto distante. Mas quando era adolescente, eu queria ser fotógrafo. Joyce virou-se para ele, surpresa com a revelação. Meu avô me deu uma câmera antiga quando eu tinha 14 anos, continuou ele, um pequeno sorriso nostálgico surgindo em seus lábios. Passava horas fotografando Nova York. As pessoas, as ruas, a vida acontecendo. E o que aconteceu? Joyce perguntou suavemente. Meu pai descobriu. Disse que era um hobby bonito, mas que eu precisava focar no que realmente importava. A empresa, o legado da família. Ele fez uma pausa, passando a mão pelos cabelos. A câmera acabou guardada em alguma caixa. Joyce sentiu uma súbita vontade de segurar sua mão, de mostrar que entendia aquela dor de sonhos guardados. Antes que pudesse pensar muito, seus dedos encontraram os dele no banco. James olhou para suas mãos unidas, sentindo um calor que não tinha nada a ver com o clima do rio. Era como se aquele simples toque quebrasse algo dentro dele, uma barreira que nem sabia que existia. Sabe o que é engraçado? Ela disse, sua voz suave. Todo dia eu vejo pessoas ricas, importantes, tirando fotos do nascer do sol na minha barraca. Elas pagam fortunas por hotéis de luxo, mas o momento que querem registrar é algo que a natureza oferece de graça. James a olhou, realmente a olhou.
O sol do fim de tarde brincava em seus cabelos ondulados, seus olhos brilhavam com uma sabedoria que ia além de sua idade, e aquele sorriso que estava começando a significar mais do que ele estava preparado para admitir. Joyce. Ele começou, seu coração batendo de uma maneira que nenhuma negociação milionária jamais provocou. Nesse momento, pingos de chuva começaram a cair, primeiro levemente, depois com mais intensidade. Os feirantes corriam para cobrir suas mercadorias, e as pessoas buscavam abrigo. Vem! Joyce levantou-se, puxando-o pela mão. Conheço um lugar aqui perto. Correram pela rua que começava a se esvaziar, Joyce guiando o caminho ainda segurando sua mão. A chuva ficava mais forte a cada segundo, e James notou como ela ria enquanto corriam, como se aquilo fosse uma grande aventura em vez de um inconveniente. Joyce os conduziu até uma pequena confeitaria tradicional na esquina, dessas que existem há décadas no mesmo lugar. O sino da porta tilintou quando entraram, encharcados e ofegantes. Joycinha, uma senhora de cerca de 70 anos, exclamou de trás do balcão. Há quanto tempo? Dona Carminha, Joyce sorriu, passando a mão pelos cachos molhados. Desculpe invadir assim, mas a chuva. Que isso, menina? Senta, senta. Vou trazer toalhas para vocês se secarem. O lugar era aconchegante, com mesinhas antigas de mármore e cadeiras de ferro trabalhado. Nas paredes, fotografias em preto e branco mostravam o Rio de outras épocas. Venho aqui desde criança, Joyce explicou, enquanto se sentavam numa mesa próxima à janela. Dona Carminha faz o melhor chocolate quente de Copacabana. James observou como ela parecia perfeitamente à vontade ali, mesmo encharcada pela chuva. Suas próprias roupas estavam molhadas, o cabelo despenteado. Em qualquer outra situação, estaria profundamente desconfortável. Mas havia algo no sorriso dela que fazia tudo parecer certo. 2 chocolates quentes e pão de queijo fresquinho, Dona Carminha voltou, trazendo também toalhas limpas. Seus olhos perspicazes notaram as mãos dos dois ainda levemente entrelaçadas sobre a mesa. Joyce corou levemente ao perceber, mas não soltou sua mão. James sentiu seu coração acelerar com esse pequeno gesto de permanência. Essas fotos, ele comentou, olhando para as paredes, tentando controlar a emoção em sua voz. São todas do marido da Dona Carminha, Joyce explicou. Ele era fotógrafo. Registrou Copacabana por mais de 50 anos. James se levantou para olhar mais de perto, seus olhos de fotógrafo adolescente redescobrindo aquela paixão antiga. Em uma das fotos, reconheceu exatamente o trecho de praia onde ficava a barraca de Joyce, só que décadas mais jovem. São incríveis, murmurou. A maneira como ele capturou a luz, as expressões das pessoas. Joyce o observava com intensidade, vendo aquela camada de executivo implacável derreter completamente enquanto ele admirava as fotografias. Naquele momento, via apenas James, o menino que amava fotografia, o homem que se escondia atrás das gravatas caras e reuniões intermináveis. Sabe, Dona Carminha se aproximou, notando o interesse de James pelas fotografias. Meu Antônio sempre dizia que uma foto não é sobre o que você vê, mas sobre o que você sente ao ver. James voltou para a mesa, seus olhos encontrando os de Joyce com uma intensidade nova. O chocolate quente fumegava entre eles, e lá fora a chuva continuava caindo, criando uma bolha íntima naquela pequena confeitaria. Como ele começou a fotografar? Perguntou, genuinamente interessado. Contra a vontade da família. Claro, Dona Carminha respondeu com um sorriso sábio. Naquela época, queriam que ele fosse bancário. Mas ele dizia que a vida é muito curta para não seguir o coração. Joyce notou como James reagiu àquelas palavras, um leve tensionar de ombros, um brilho diferente no olhar. Dona Carminha se afastou discretamente, deixando sozinhos com seus chocolates quentes e pensamentos.
Você ainda tem a câmera do seu avô? Joyce perguntou suavemente. Guardada em algum lugar do meu apartamento em Manhattan, ele respondeu, seus dedos brincando com a xícara. Às vezes, penso em... Ele parou, como se tivesse medo de completar o pensamento. Em pegá-la novamente. Em ver o mundo através daquelas lentes mais uma vez, ele confessou, sua voz quase um sussurro. Mas parece tão distante agora. Como um sonho que pertence a outra pessoa. Joyce estendeu a mão por cima da mesa, tocando levemente seus dedos. Nunca é tarde para redescobrir quem você é. O toque era suave, mas James sentiu como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo. Ali, naquela confeitaria antiga, com o barulho da chuva ao fundo e o aroma de chocolate no ar, todas as suas certezas começavam a se dissolver. Joyce, ele começou, sua voz rouca de emoção, o que você está fazendo comigo? Joyce sentiu seu coração acelerar com a pergunta. Havia tanta vulnerabilidade naquele homem poderoso neste momento, algo tão genuíno em seus olhos azuis, que ela quase esqueceu de respirar. Ela respondeu suavemente. Não estou fazendo nada. Talvez você só esteja se permitindo ser você mesmo pela primeira vez em muito tempo. A chuva batia contra as janelas antigas da confeitaria, criando uma melodia suave que parecia isolar aquele momento do resto do mundo. Uma rajada de vento mais forte fez o sino da porta tilintar, e Joyce tremeu levemente, ainda com as roupas úmidas. Sem pensar duas vezes, James tirou o blazer que havia secado e colocou sobre seus ombros. O gesto, tão simples e ao mesmo tempo tão íntimo, fez algo mudar no ar entre eles. Sabe o que é mais assustador? Ele continuou, sua voz baixa, como se compartilhasse um segredo. Em uma semana, você me fez questionar mais coisas sobre minha vida do que anos de terapia em Nova York. Joyce sorriu, ajeitando o blazer sobre os ombros, sentindo o perfume dele na peça. Talvez porque aqui você não seja o CEO bilionário. Aqui você é apenas... James. E quem é James? Ele perguntou, mais para si mesmo que para ela. Alguém que ainda se emociona com fotografias antigas e tem um sorriso sincero quando não está tentando impressionar ninguém. James a olhou como se a visse pela primeira vez. Como essa jovem que vendia cocos na praia conseguia enxergar através de todas as camadas que ele havia construído ao longo dos anos. Mas pela primeira vez na vida, não quero ir. O barulho da chuva contra as janelas antigas parecia amplificar o silêncio que se seguiu a essa confissão. Joyce podia sentir seu coração batendo forte no peito, o blazer dele ainda sobre seus ombros carregando aquele perfume que já começava a reconhecer. James. Joyce começou, sua voz suave mal se sobrepondo ao som da chuva. Mas ele a interrompeu gentilmente. Deixe eu terminar, ele pediu, seus olhos azuis fixos nos dela com uma intensidade que fez seu coração disparar. Pela primeira vez na minha vida, todas as certezas que eu tinha parecem erradas. Ele passou a mão pelos cabelos, um gesto que Joyce já havia notado ser raro, algo que ele fazia apenas quando estava verdadeiramente vulnerável. No fundo da confeitaria, Dona Carminha discretamente diminuiu o volume do rádio antigo, como se entendesse a importância daquele momento. E o que você quer fazer sobre isso? Joyce perguntou suavemente, seu coração batendo tão forte que tinha certeza que ele podia ouvir. James estendeu a mão sobre a mesa, seus dedos encontrando os dela num toque suave mas carregado de significado. Não sei, admitiu, e pela primeira vez em anos, não se importou em demonstrar incerteza. Só sei que não quero que acabe assim. Não quero voltar para minha vida em Manhattan e fingir que esta semana foi apenas uma pausa da realidade. A chuva começava a diminuir lá fora, mas nenhum dos dois parecia notar. O mundo tinha se reduzido àquela mesa de mármore antiga, ao calor de suas mãos unidas, ao momento suspenso entre o que eram e o que poderiam ser. E o que seria real para você?
Joyce perguntou, seu polegar inconscientemente acariciando a mão dele sobre a mesa. James olhou para suas mãos entrelaçadas, sentindo uma paz que não experimentava há anos. As xícaras de chocolate já estavam vazias, e o aroma doce da confeitaria se misturava com o cheiro da chuva que agora caía mais suave. Isso, ele respondeu simplesmente. Este momento. Você. A maneira como me sinto quando estou perto de você. Como se todas as máscaras que construí ao longo dos anos não fizessem mais sentido. Joyce sentiu seu coração falhar uma batida. Era estranho como em apenas uma semana este homem, que parecia tão distante de seu mundo, tinha se tornado tão essencial. Tenho medo, ela admitiu, sua voz quase um sussurro. De quê? De acreditar nisso. De me permitir sentir algo por alguém que vive do outro lado do mundo, que tem uma vida tão diferente da minha. James apertou levemente sua mão, como se quisesse ancorá-la no momento presente. Joyce, ele disse seu nome como se fosse algo precioso. Pela primeira vez na vida não estou pensando no amanhã, em consequências, em planos de negócios. Só consigo pensar em como quero congelar este momento. Um trovão distante ecoou, fazendo Joyce se sobressaltar levemente. O blazer dele escorregou um pouco de seus ombros, e James, num gesto automático, inclinou-se para ajeitá-lo. O movimento os aproximou mais, e por um momento, ambos ficaram presos naquela proximidade, o ar entre eles carregado de eletricidade que nada tinha a ver com a tempestade lá fora. Sabe o que mais me assusta? Joyce murmurou, seu rosto próximo o suficiente para que apenas ele ouvisse. Como tudo isso parece inevitável. Como se desde aquela primeira manhã na barraca, quando você pegou o chapéu da Dona Marlene, algo já estivesse escrito. James levou sua mão livre ao rosto dela, seus dedos roçando suavemente sua bochecha. Era um toque tão leve, tão cuidadoso, como se ela fosse algo precioso que ele temia quebrar. Nunca acreditei em destino, ele confessou, sua voz rouca de emoção. Sempre pensei que podíamos controlar tudo na vida com planejamento suficiente. Mas então você apareceu, e ela incentivou, mal respirando. E pela primeira vez, quero que algo seja maior que meus planos, maior que minhas certezas. O sino da porta tilintou quando alguém entrou na confeitaria, quebrando momentaneamente o encanto. Eles se afastaram levemente, mas seus olhos permaneceram conectados, como se continuassem uma conversa silenciosa que só eles entendiam. Dona Carminha passou por eles, fingindo limpar uma mesa próxima, um sorriso conhecedor em seu rosto enrugado. Ela havia visto muitas histórias de amor nascerem naquela confeitaria ao longo das décadas, mas havia algo especial nestes dois, algo na maneira como se olhavam, como se o resto do mundo tivesse desaparecido. A chuva agora era apenas uma garoa suave, criando uma cortina prateada além das janelas da confeitaria. O céu começava a escurecer, e Dona Carminha acendeu discretamente as luzes antigas, criando um ambiente ainda mais acolhedor. James percebeu que ainda não tinha tirado a mão do rosto de Joyce, seus dedos traçando suavemente a curva de sua bochecha. Ela fechou os olhos por um momento, rendendo-se àquele toque, e quando os reabriu, seus olhos escuros pareciam ainda mais profundos que nunca. Joyce. Ele sussurrou seu nome como uma prece. Ela inclinou levemente o rosto em direção à sua mão, seu coração batendo tão forte que tinha certeza que ele podia ouvir. O blazer dele escorregou novamente de seus ombros, e desta vez, quando James se inclinou para ajeitá-lo, não recuou. O beijo começou suave, delicado, apenas um roçar de lábios que carregava mais emoção que qualquer palavra poderia expressar. As mãos de Joyce encontraram caminho até a nuca dele, seus dedos entrelaçando-se nos fios loiros, enquanto ele a puxava gentilmente para mais perto pela cintura. O mundo poderia ter parado de girar naquele momento, e nenhum dos dois teria notado. Havia apenas o calor do toque um do outro, o sabor doce do chocolate ainda em seus lábios,
e aquela sensação avassaladora de que, pela primeira vez na vida, estavam exatamente onde deveriam estar. Quando finalmente se separaram, foi apenas o suficiente para que seus olhares se encontrassem novamente. James encostou sua testa na dela, um sorriso suave brincando em seus lábios. Joyce tinha os olhos marejados de emoção, suas mãos ainda entrelaçadas nos cabelos dele. Isso é loucura, não é? Ela sussurrou, um sorriso tímido dançando em seus lábios. A mais perfeita das loucuras, ele respondeu, seu polegar acariciando suavemente o rosto dela. Lá fora, a chuva finalmente parou, e um último raio de sol conseguiu penetrar as nuvens, pintando o céu do rio em tons de rosa e dourado. Mas dentro da pequena confeitaria, dois corações batiam em um ritmo único, descobrindo que às vezes o amor chega não quando planejamos, mas exatamente quando precisamos dele. O som suave de Dona Carminha arrumando algumas xícaras os trouxe gentilmente de volta à realidade. Joyce se afastou levemente, suas bochechas coradas, mas seus dedos permaneceram entrelaçados aos de James sobre a mesa. Acho que devíamos. Ela começou, sua voz ainda trêmula de emoção. Dar uma volta, ele completou, igualmente relutante em quebrar aquele momento, mas consciente dos olhares discretos e sorrisos carinhosos dos outros clientes da confeitaria. O céu lá fora havia clareado, e o ar estava mais fresco após a chuva. Joyce levantou-se, ainda envolta no blazer dele, e James não resistiu em passar o braço por sua cintura enquanto caminhavam até o caixa. Não precisa pagar, meus queridos. Dona Carminha sorriu maternalmente. Considero um presente para o casal mais bonito que essa confeitaria já viu. Joyce corou ainda mais, se é que era possível, enquanto James insistia em deixar algumas notas sobre o balcão. Pelo menos me deixe agradecer pela hospitalidade durante a chuva, ele disse gentilmente. Quando saíram para a rua, o sol poente pintava Copacabana em tons dourados. As poças d'água refletiam o céu como espelhos, e uma brisa suave carregava o cheiro de maresia misturado com o aroma de chuva. Para onde vamos? Joyce perguntou, sentindo-se estranhamente tímida agora, mesmo ainda aninhada no abraço dele. James parou de caminhar, virando-se para olhá-la. Seus olhos azuis tinham um brilho diferente agora, mais suave, mais vulnerável. Honestamente, ele murmurou, suas mãos encontrando o rosto dela novamente. Não me importa para onde vamos. Só quero que este dia não termine. Caminharam de mãos dadas pela orla de Copacabana, o céu agora pintado em tons de rosa e laranja. As luzes da cidade começavam a se acender, refletindo nas poças deixadas pela chuva. Joyce ainda vestia o blazer dele, e James não conseguia deixar de notar como ela parecia perfeitamente natural nele, como se sempre tivesse pertencido ali. Quer conhecer meu lugar favorito na praia? Ela perguntou repentinamente, um brilho travesso em seus olhos. Ele assentiu, deixando-se guiar por ela. Joyce o conduziu até um trecho mais calmo da praia, próximo às pedras do forte de Copacabana. O sol estava quase se pondo, e dali podiam ver toda a extensão da orla. Venho aqui desde pequena, ela explicou, tirando suas sandálias para sentir a areia ainda úmida da chuva. É o melhor lugar para ver o pôr do sol. James a observou, maravilhado com sua simplicidade. Tirou seus caros sapatos italianos sem pensar duas vezes, algo que jamais teria feito uma semana atrás, e sentou-se ao lado dela na areia. Sabe, ele começou, sua voz misturando-se com o som das ondas. Passei a vida inteira perseguindo sucesso, poder, controle. E agora, pela primeira vez, sinto que encontrei algo verdadeiramente valioso. Joyce virou-se para ele, seus olhos refletindo o dourado do sol poente. E o que seria? Paz, ele respondeu simplesmente, seus dedos entrelaçando-se nos dela. Quando estou com você, não preciso ser o CEO, o homem de negócios, o herdeiro do império. Posso ser apenas eu mesmo. Joyce sentiu seu coração apertar.
Como tinha se apaixonado tão rápido, tão intensamente por alguém que deveria ser apenas mais um turista em sua barraca. James, ela começou, mas ele a interrompeu com outro beijo. Este beijo foi diferente do primeiro. Tinha urgência, tinha medo da separação iminente, tinha promessas não ditas. As mãos de James se perderam nas ondas dos cabelos dela, enquanto Joyce se agarrava à camisa dele como se temesse que ele pudesse desaparecer a qualquer momento. Quando se separaram, ofegantes, o sol já estava quase desaparecendo no horizonte. Joyce percebeu que algumas lágrimas haviam escapado de seus olhos. Ei! James sussurrou, secando delicadamente seu rosto com o polegar. Não chora. Como não chorar? Ela respondeu, tentando sorrir mesmo com os olhos marejados. Amanhã você vai embora, e eu? E você acha mesmo que eu conseguiria simplesmente voltar à minha vida como se nada tivesse acontecido? Ele a interrompeu, sua voz carregada de emoção. Como se você não tivesse mudado tudo. O céu agora exibia um espetáculo de cores, roxo, rosa e laranja se misturando sobre o mar. As primeiras estrelas começavam a aparecer, e as luzes da orla se refletiam na água como milhares de vagalumes. O que você está dizendo? Joyce perguntou, seu coração batendo tão forte que parecia querer saltar do peito. James segurou suas mãos, seus olhos azuis fixos nos dela com uma intensidade que fazia o resto do mundo desaparecer. Estou dizendo que preciso ir amanhã. Sim. Tenho responsabilidades, uma empresa para administrar. Ele fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente suas próximas palavras. Mas isso não significa que é um adeus. Não. A voz dela tremeu levemente. Não, ele afirmou com convicção. Joyce, pela primeira vez na minha vida, encontrei algo mais importante que planilhas, contratos e reuniões. Encontrei você. Joyce sentiu seu coração falhar uma batida. As luzes da orla agora brilhavam mais intensamente, refletindo-se nos olhos azuis dele como pequenas estrelas. E como isso funcionaria? Ela perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. Você em Manhattan. Eu aqui. São mundos tão diferentes, James. Ele trouxe as mãos dela aos lábios, beijando-a suavemente antes de responder. Tenho videoconferências com Tóquio toda semana. Escritórios em 5 países diferentes. A tecnologia que minha própria empresa desenvolve aproxima pessoas. Ele sorriu levemente. Mas pela primeira vez, quero usar tudo isso para algo que realmente importa. Não é só a distância, Joyce argumentou, embora seu coração já estivesse se rendendo às palavras dele. É tudo, seu mundo, sua vida lá. Minha vida. Ele a interrompeu gentilmente. Minha vida até agora tem sido uma sequência de compromissos vazios, Joyce. Jantares de negócios onde ninguém realmente sorri. Festas onde ninguém realmente se diverte. Ele passou a mão pelos cabelos dela. Uma brisa mais forte do mar passou por eles, fazendo Joyce se encolher levemente no blazer dele. James a puxou para mais perto, envolvendo-a em seus braços. Me dá uma chance, ele sussurrou próximo ao seu ouvido. Uma chance de provar que podemos fazer isso funcionar. Joyce se afastou levemente para olhar em seus olhos, buscando qualquer sinal de dúvida, qualquer hesitação. Mas tudo o que encontrou foi uma certeza que fez seu coração disparar. Como? Ela perguntou, suas mãos descansando no peito dele, sentindo seu coração bater tão forte quanto o seu. Como faríamos isso funcionar? James segurou seu rosto entre as mãos, seus polegares acariciando suavemente suas bochechas. Primeiro, não vou desaparecer amanhã, ele começou, sua voz firme mas gentil. Tenho reuniões em São Paulo na próxima semana. Posso reorganizar minha agenda, voltar ao Rio no fim de semana. E depois, ela insistiu, tentando não se perder no calor do toque dele. Depois, ele sorriu, aquele sorriso que já era seu favorito,
o que chegava aos olhos e suavizava toda sua expressão. Existem voos diretos Nova York-Rio todos os dias. Posso trabalhar remotamente parte do tempo. E você? Eu. Ela ergueu uma sobrancelha, curiosa. Você poderia conhecer minha cidade também. Ver o outono em Central Park, provar uma verdadeira pizza nova-iorquina, descobrir por que Manhattan é mágica na neve. Joyce não pôde evitar um sorriso ao vê-lo assim, tão diferente do executivo controlado que conhecera há uma semana. Seus olhos brilhavam com entusiasmo enquanto falava, fazendo planos, imaginando possibilidades. Está mesmo disposto a tentar? Ela perguntou, sua voz traindo a emoção que sentia. Com tudo contra nós? A distância, as diferenças, seu trabalho. Em resposta, James a beijou novamente. Um beijo que carregava promessas, que falava de futuros possíveis, que dizia tudo que palavras não conseguiam expressar. Sabe o que é mais irônico? James disse quando seus lábios se separaram, mantendo-a ainda próxima em seus braços. Passei a vida inteira planejando cada detalhe, cada passo, e agora, pela primeira vez, quero mergulhar sem medo no desconhecido. As luzes da orla agora brilhavam intensamente, e a brisa do mar trazia aquele aroma característico de maresia que sempre faria James pensar nela. Tenho medo, Joyce confessou, brincando distraidamente com os botões da camisa dele. Não do que sinto, mas, e se não der certo? E se a distância for maior que nós? Então faremos dar certo. Ele respondeu com uma convicção que a surpreendeu. Joyce, olha para mim. Ela ergueu os olhos, encontrando aquele azul profundo que já conhecia tão bem. Amanhã vou para São Paulo. Sim. Por 6 dias. Mas quando voltar, quero que conheça cada pedaço dessa cidade comigo. 6 dias? Ela perguntou, seus olhos demonstrando a preocupação que tentava esconder. Apenas 6 dias. Ele sorriu, acariciando seu rosto. E depois, não quero passar mais nenhum dia longe de você. E quando você voltar? Ela perguntou, um pequeno sorriso começando a surgir em seus lábios. Quando eu voltar, ele sussurrou, beijando sua testa suavemente, vou ter todo o tempo do mundo para te fazer feliz. Amanhã que horas é seu voo? Joyce perguntou, tentando manter a voz firme. Às 3 da tarde, ele respondeu, seus dedos traçando padrões suaves em suas costas. Mas antes, quero te ver na barraca, tomar meu último cocô carioca dessa viagem. Joyce sorriu contra o peito dele. Último dessa viagem. É, ele confirmou, beijando o topo de sua cabeça. Porque na próxima semana, quando voltar de São Paulo, quero que você me mostre o resto da cidade. O Pão de Açúcar, o Cristo. Como um verdadeiro turista, ela provocou levemente, erguendo o rosto para olhá-lo. Como um homem apaixonado conhecendo a cidade da mulher que virou seu mundo de cabeça para baixo, ele corrigiu, seus olhos brilhando com uma intensidade que fez o coração dela falhar uma batida. O vento do mar ficava mais forte agora, e Joyce se aconchegou mais no blazer dele. No céu, as estrelas brilhavam com uma clareza que só se vê após a chuva. Preciso te contar uma coisa, ela disse suavemente. Nunca fui a Nova York. O sorriso dele se alargou. Então terei o prazer de ser seu guia. Central Park no outono, Broadway à noite, Brooklyn Heights ao pôr do sol. Parece um sonho, ela murmurou. Não é um sonho. Ele segurou seu rosto entre as mãos. É um plano. Nossa história está apenas começando, Joyce. Está ficando tarde, Joyce comentou relutante, notando como a praia já estava quase vazia. Preciso voltar para casa. Meus pais. Deixe eu te levar, James disse, levantando-se e estendendo a mão para ajudá-la. Quero conhecer o caminho até sua casa. Para a próxima semana. Caminharam pela orla de mãos dadas, seus dedos entrelaçados como se tivessem feito isso a vida toda.
O calçadão de Copacabana estava mais tranquilo agora, apenas alguns casais passeando e músicos de rua tocando bossa nova. Sabe, ela disse enquanto viravam na rua que levava a Botafogo, ainda não consigo acreditar que em uma semana minha vida mudou tanto. Para melhor ou pior? Ele perguntou, um sorriso brincando em seus lábios. Isso depende. Ela provocou. De quê? De você realmente voltar na próxima semana. James parou de andar, puxando-a gentilmente para si. Sob a luz suave dos postes, seus olhos azuis pareciam ainda mais intensos. Joyce Martins, ele disse seu nome completo pela primeira vez. Vou te provar que nem tudo na vida precisa ser complicado. Às vezes, quando é verdadeiro, é simples assim. Ele tirou o celular do bolso, abrindo o aplicativo de passagens aéreas. Olha, mostrou a ela, já tenho minha passagem de volta para sexta-feira que vem. Voo direto de São Paulo para o Rio. Chegaram à rua tranquila de Botafogo, onde Joyce morava. A casa simples, mas bem cuidada, tinha luzes acesas na varanda, e através da janela da sala podia-se ver a silhueta de Dona Regina assistindo sua novela. É aqui, Joyce disse suavemente, parando em frente ao pequeno portão. James olhou para a casa, gravando cada detalhe em sua memória. As flores no jardim pequeno, a luz amarelada da varanda, o número 237 na parede. Percebeu que não queria que aquela noite acabasse. Amanhã, ele começou, virando-se para ela, quero chegar cedo na barraca. Antes do nascer do sol. Joyce sorriu, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Como no primeiro dia. Exatamente, ele sussurrou, aproximando-se mais. Suas mãos encontraram a cintura dela, puxando-a para mais perto. Joyce apoiou as mãos no peito dele, sentindo seu coração bater forte sob o tecido fino da camisa. Ainda estou com seu blazer, ela murmurou, fazendo menção de tirá-lo. Guarda, ele a impediu suavemente. Assim você tem um motivo a mais para me esperar voltar. O beijo que seguiu foi diferente dos anteriores. Tinha saudade antecipada, tinha promessa, tinha certeza. As mãos dela subiram para sua nuca, dedos se perdendo nos cabelos loiros, enquanto ele a abraçava como se quisesse guardar cada segundo daquele momento. Quando se separaram, James encostou sua testa na dela. São só 6 dias, ele sussurrou. 6 dias, ela repetiu, tentando sorrir. Joyce. A voz de Dona Regina soou da varanda, gentil mas firme. Já está tarde, filha. Eles se separaram levemente, mas James manteve uma mão na cintura dela, relutante em deixá-la ir. Joyce notou que sua mãe sorria de forma compreensiva da varanda, antes de discretamente voltar para dentro, dando-lhes mais um momento. Amanhã, antes do sol nascer, ele reafirmou, seus dedos acariciando suavemente o rosto dela. Quero ver o Rio acordar com você uma última vez antes de partir. E na sexta-feira que vem, ela começou. Estarei de volta. Ele completou. E dessa vez, sem hora para ir embora. Um carro passou pela rua tranquila, seus faróis iluminando brevemente o rosto de Joyce, e James percebeu que nunca tinha visto nada tão bonito quanto ela naquele momento. Olhos brilhantes, bochechas coradas, seus cabelos levemente bagunçados pelo vento da noite. Preciso ir, ele disse, embora cada fibra de seu ser quisesse ficar. Mas tirou o celular do bolso, desbloqueou a tela e entregou a ela. Seu número. Quero te ligar assim que chegar ao hotel. Joyce digitou seu número, salvando com seu nome e um emoji de coco que o fez sorrir. Quando devolveu o celular, seus dedos se tocaram, e aquela mesma eletricidade da primeira vez ainda estava lá, intensa como sempre. Boa noite, Joyce, ele sussurrou, inclinando-se para um último beijo, suave, doce, cheio de promessas. Boa noite, James, ela respondeu contra seus lábios. Ele esperou até que ela entrasse e a luz do quarto dela se acendesse no segundo andar.
Joyce apareceu na janela, acenando uma última vez, e ele guardou aquela imagem em seu coração. Ela, emoldurada pela janela antiga, ainda usando seu blazer, um sorriso que já era sua razão para voltar. Naquela noite, nenhum dos dois conseguiu dormir direito. Joyce ficou acordada relembrando cada momento do dia, o perfume dele ainda presente no blazer que se recusava a tirar. James, em sua suíte no Copacabana Palace, passou horas olhando pela janela na direção da praia, pensando em como sua vida tinha mudado completamente em apenas uma semana. Quando o primeiro raio de sol começou a despontar no horizonte, Joyce já estava a caminho da praia. Seu pai, ao vê-la sair tão cedo, apenas sorriu compreensivamente e entregou-lhe as chaves da van com os cocos já organizados. O céu ainda mantinha tons de púrpura quando ela começou a arrumar a barraca. Suas mãos tremiam levemente enquanto organizava tudo. Era a última manhã dele no Rio, pelo menos por enquanto. Joyce estava ajeitando os cocos quando ouviu passos se aproximando na areia. Seu coração disparou antes mesmo de se virar. Já reconhecia o ritmo daqueles passos. James vinha pelo calçadão, mais casual do que ela jamais o vira, usando uma calça clara e camisa azul clara com as mangas dobradas. Parecia ter dormido tão pouco quanto ela, mas seus olhos brilhavam de uma maneira especial na luz suave do amanhecer. Ei, ele disse suavemente ao se aproximar. Ei, ela respondeu, seu coração batendo tão forte que tinha certeza que ele podia ouvir. Sem dizer mais nada, ele a envolveu em seus braços, inspirando profundamente o perfume de seus cabelos como se quisesse memorizar aquele momento. Joyce se aconchegou em seu peito, ouvindo as batidas de seu coração misturadas com o som das ondas. Trouxe algo para você, ele murmurou após um momento, afastando-se levemente para tirar uma pequena caixa de veludo azul do bolso. Joyce sentiu seu coração falhar uma batida. James. Uma promessa, ele disse, abrindo a caixa para revelar um delicado anel de prata com uma pequena safira. Porque quero que você saiba que esses 6 dias vão ser apenas um intervalo, não um fim. É lindo, Joyce sussurrou, seus olhos fixos na pequena safira que refletia os primeiros raios do sol. A pedra. James segurou sua mão esquerda delicadamente, me fez lembrar do mar de Copacabana. Do momento em que te vi pela primeira vez. Com cuidado, ele deslizou o anel em seu dedo. Era perfeitamente ajustado, como se tivesse sido feito para ela. É uma promessa de que isso que temos é real. De que vou voltar. De que esses 6 dias serão os últimos que passaremos realmente separados. Joyce olhou para o anel em seu dedo, as lágrimas que tentava conter finalmente escapando. Ei, ele sussurrou, secando suas lágrimas com os polegares. Sem choro. Hoje quero ver o sol nascer com você, exatamente como no primeiro dia. Só que agora, ela incentivou, sua voz tremendo levemente. Agora não preciso inventar desculpas para estar aqui, ele completou, inclinando-se para beijá-la. O beijo tinha gosto de café da manhã e promessas. O sol começava a tingir o céu de rosa e dourado, e os primeiros frequentadores da praia começavam a aparecer. Mas para eles, o mundo havia se reduzido àquele momento. Sentaram-se na beira da barraca, como fizeram todos os dias daquela semana, mas dessa vez Joyce estava aninhada nos braços dele, suas costas contra o peito de James enquanto observavam o sol nascer completamente. Sabe o que é engraçado? Ele murmurou próximo ao seu ouvido. Na segunda-feira passada, quando desci do carro nesse calçadão, estava fugindo de uma videoconferência. Hoje, pela primeira vez na vida, queria que o tempo parasse. Joyce brincava com o anel em seu dedo, a safira captando a luz do sol nascente. Que horas precisa ir para o aeroporto? Marcos vai me buscar às 11, ele respondeu, apertando-a um pouco mais em seus braços. Mas antes disso, quero que você me prometa uma coisa. O quê? Que vai atender quando eu ligar hoje à noite de São Paulo. E amanhã? E depois?
Ela virou o rosto para olhá-lo, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Todo dia, ele confirmou, beijando sua têmpora suavemente. Quero saber de cada coco que você vender, de cada história que ouvir, de cada pôr do sol que eu perder. E você vai me contar de cada reunião chata em São Paulo. Ela provocou levemente, tentando aliviar o peso da despedida que se aproximava. Cada uma delas, ele sorriu contra seus cabelos. E vou te mandar fotos da vista do escritório, que não chega nem perto da vista que você tem daqui. As horas passaram rápido demais naquela manhã. Às 10h40, o celular de James vibrou, Marcos avisando que estava a caminho. Preciso ir, ele disse suavemente, mas não fez menção de se levantar, seus braços ainda envolvendo Joyce. Eu sei, ela respondeu, virando-se em seus braços para olhá-lo uma última vez. O sol já estava alto no céu, e ela podia ver cada detalhe de seus olhos azuis, memorizando-os para os próximos 6 dias. Joyce, ele segurou seu rosto entre as mãos. Olha para mim. Não é um adeus. 6 dias, ela sussurrou, tocando o anel em seu dedo. 6 dias, ele confirmou, beijando-a uma última vez. Foi um beijo diferente dos outros. Tinha gosto de promessa, de futuro, de certeza. Quando se separaram, James encostou sua testa na dela. Na sexta-feira, estarei de volta. E dessa vez, ele sorriu, aquele sorriso que ela já amava. Vou querer conhecer cada cantinho dessa cidade com você. O carro preto parou discretamente no calçadão. Era a hora. Te ligo assim que pousar em São Paulo, ele prometeu, levantando-se e ajudando-a a ficar de pé. Joyce assentiu, tentando sorrir através das lágrimas que ameaçavam cair. Observou enquanto ele caminhava até o carro, virando-se uma última vez para olhá-la antes de entrar. E então ele partiu, deixando apenas o blazer, o anel em seu dedo, e a promessa de 6 dias. Os 6 dias mais longos da vida de Joyce foram preenchidos com mensagens, ligações noturnas que duravam horas e videochamadas onde James mostrava a vista de São Paulo do seu escritório enquanto ela exibia os pores do sol de Copacabana. Só mais 2 dias, ele dizia na quarta-feira à noite, seu rosto na tela do celular iluminado pela luz do quarto de hotel. As reuniões estão quase terminando. Como foi seu dia? Ela perguntava toda noite, girando distraidamente o anel em seu dedo enquanto ouvia ele contar sobre contratos e negociações. Na quinta-feira à noite, véspera do reencontro, nenhum dos dois conseguiu dormir. Amanhã a essa hora, a voz dele soava mais rouca que o normal na videochamada. Amanhã, ela repetia, seu coração já acelerando com a proximidade do reencontro. A sexta-feira amanheceu com um céu excepcionalmente azul. Joyce chegou mais cedo à barraca, seus olhos constantemente desviando para o relógio. O voo dele pousaria às 2h. Acabei de pousar. A mensagem dele fez seu celular vibrar precisamente às 14h05. Já estou no táxi. Quase chegando. Então, às 15h17, ela ouviu. James vinha caminhando pelo calçadão, mais bronzeado que há uma semana, usando uma camisa azul clara que combinava com seus olhos. Quando seus olhares se encontraram, o resto do mundo simplesmente desapareceu. Joyce mal teve tempo de sair de trás da barraca antes que ele alcançasse, envolvendo-a em seus braços e girando-a no ar, ali mesmo, na frente de todos os frequentadores da praia. Nunca mais, ele murmurou contra seus lábios quando finalmente a colocou no chão. Quero ficar tanto tempo longe de você. O beijo deles tinha gosto de saudade, de promessa cumprida, de futuro. Joyce podia sentir o coração dele batendo forte contra o seu, suas mãos segurando seu rosto como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Você está ainda mais linda, ele sussurrou quando se separaram, seus polegares acariciando suavemente as bochechas dela. Passei 6 dias olhando sua foto, mas nada se compara a você aqui, agora. Joyce sorriu,
suas mãos brincando com a gola da camisa dele. Também estou vendo que São Paulo te fez bem, provocou levemente, notando como ele parecia ainda mais bonito, se é que era possível. São Paulo, ele riu, puxando-a mais para perto. Foi a expectativa de voltar para cá. De voltar para você. Dona Marlene, que passava por ali, aplaudiu discretamente, fazendo outros frequentadores da praia sorrirem com a cena. E então, Joyce perguntou, corando levemente com atenção. Quais são seus planos agora que está de volta? Jaime sorriu, aquele sorriso que fazia seus olhos azuis brilharem de uma maneira especial. Primeiro, ele começou, entrelaçando seus dedos nos dela. Quero que você me mostre sua cidade. Cada cantinho especial, cada lugar que significa algo para você. E depois, ele beijou suavemente a mão dela onde o anel de safira brilhava. Quero construir novos lugares especiais. Novas memórias. Nossa própria história em cada canto do rio. Primeiro, ele tirou um envelope do bolso interno do blazer. Preciso te mostrar uma coisa. Joyce pegou o envelope com curiosidade. Dentro havia uma série de documentos, contratos, papéis timbrados com o logo da empresa dele. O que é isso? Ela perguntou, seus olhos percorrendo as páginas. Abri um escritório da empresa aqui no Rio, ele anunciou, seus olhos brilhando de expectativa. Na verdade, já estava nos planos expandir para o Brasil, mas acelerei o processo. Agora posso passar metade do mês aqui, trabalhando do Rio. Os olhos de Joyce se encheram de lágrimas. Você fez isso. Por nós, ele completou, secando uma lágrima que escapou pelo rosto dela. Porque percebi que sucesso não significa nada se não posso compartilhar com quem amo. O coração dela falhou uma batida ao ouvir a palavra amo. Era a primeira vez que ele a usava. Então, ele continuou, guardando os documentos e segurando as mãos dela. Que tal começarmos nossa turnê pelo Rio hoje? Tenho o fim de semana inteiro livre, e quero conhecer cada lugar que faz seus olhos brilharem desse jeito. Agora, ela perguntou, olhando para a barraca. Como se tivesse ouvido a preocupação não dita, seu Jorge apareceu sorrindo. Pode ir, filha. Cuido da barraca hoje. Mas pai, nada demais. Seu pai sorriu, com um olhar cúmplice para James. Aproveitem o dia. Para onde vamos primeiro? James perguntou, enquanto caminhavam de mãos dadas pelo calçadão. Joyce sorriu, aquele sorriso que ele tanto sonhou durante os 6 dias longe. Que tal começarmos pelo início? O Forte de Copacabana. O céu estava de um azul impossível enquanto caminhavam até o forte, o mar calmo refletindo o sol da tarde. Joyce contava a história do lugar, e James a observava mais que o próprio local, fascinado pela maneira como seus olhos brilhavam ao falar de sua cidade. E ali, ela apontou para um trecho específico da praia. Foi onde nos sentamos naquela tarde, lembra? Como poderia esquecer? Ele a puxou suavemente para si. Foi onde percebi que estava completamente apaixonado por você. No forte, James surpreendeu a todos pagando uma visita privativa. Enquanto subiam até o mirante, ele segurava a mão dela como se nunca mais quisesse soltar. Olha, ela apontou para o horizonte. Daqui dá para ver toda a Copacabana. Ali está a minha barraca. Mas James não estava olhando para a vista. Seus olhos estavam fixos nela, no modo como o vento brincava com as ondas dos seus cabelos, como a luz do sol fazia sua pele morena brilhar. Sabia que você mudou todos os meus planos, ele disse suavemente, puxando-a para seus braços. Como assim? Eu tinha tudo planejado, expandir a empresa, talvez abrir capital na bolsa ano que vem. Ele passou a mão pelo rosto dela. Agora, todos os meus planos começam e terminam com você. O beijo que se seguiu selou aquela promessa, enquanto o sol começava a se pôr sobre Copacabana. Era o primeiro de muitos momentos que compartilhariam ali,
naquele lugar que havia se tornado tão especial para os dois. Aquele dia marcou o início de uma nova fase. Nos dias que se seguiram, o Rio de Janeiro se revelou diferente aos olhos de ambos. Depois do forte, conheceram o Pão de Açúcar ao pôr do sol, onde James descobriu que tinha mais medo de altura do que imaginava, mas com a mão de Joyce na sua, enfrentaria qualquer coisa. Jantaram em um restaurante simples em Santa Teresa, onde ele se apaixonou pela comida caseira brasileira e pelo jeito como Joyce conhecia todos os garçons pelo nome. Os dias se transformaram em semanas. Joyce o apresentou a seus lugares favoritos, a livraria antiga no centro onde passava horas quando criança, o cinema de rua que ainda passava clássicos aos domingos, o quiosque onde seu pai a levava para tomar sorvete depois da escola. Cada lugar tinha uma história, e James se via cada vez mais envolvido não apenas com ela, mas com toda a vida que ela representava. Os meses seguintes passaram como um sonho. James dividia seu tempo entre Nova York e Rio. O escritório da empresa no Rio crescia, e com ele, a possibilidade de passar mais tempo na cidade. Joyce continuava com sua barraca, recusando-se a deixar o negócio que amava, mesmo quando James brincava que ela poderia ser a CEO do departamento brasileiro da empresa. Minha felicidade está aqui, ela dizia, entre o mar e as pessoas. O sol mau havia nascido naquela manhã de domingo especial. Joyce estava organizando os cocos quando viu James se aproximando pela areia, carregando uma caixa de madeira antiga que intrigou sua curiosidade. Havia algo diferente nele. Seus olhos azuis brilhavam de uma maneira especial, e ele parecia quase nervoso, algo raro em sua postura sempre confiante. Bom dia, ele a beijou suavemente, ainda segurando a caixa misteriosa. O que você está aprontando? Ela perguntou, notando como suas mãos tremiam levemente. Lembra quando te contei sobre meu sonho de ser fotógrafo? Ele começou, colocando a caixa sobre o balcão da barraca. Sobre a câmera que meu avô me deu? Joyce assentiu, sua mão inconscientemente tocando o anel de safira que não saía de seu dedo desde aquele primeiro dia. Passei a última semana em Manhattan procurando por ela, ele explicou, abrindo a caixa com cuidado. Estava guardada no sótão da casa dos meus pais. A câmera antiga brilhava sob a luz dourada do amanhecer, perfeitamente preservada. Joyce a tocou delicadamente, sentindo o peso da história que aquele objeto carregava. É linda, ela sussurrou. Sabe por que a procurei? James perguntou, seus olhos fixos nela. Porque percebi que quero registrar cada momento do nosso futuro juntos. Cada sorriso, cada amanhecer, cada pequena felicidade. Foi então que ele se ajoelhou na areia, o sol nascente transformando o momento em ouro líquido. Tirou uma pequena caixa de veludo do bolso, e o coração de Joyce parou. Joyce Martins, a voz dele tremeu levemente, algo que ela nunca tinha ouvido antes. Quando entrei nessa praia há 6 meses, estava perdido sem saber. Perdido em números, contratos, em uma vida que parecia perfeita no papel, mas vazia de significado. Ele abriu a caixa de veludo, revelando um anel de platina com um diamante central cercado por pequenas safiras, do mesmo tom de azul de seus olhos e do primeiro anel que havia lhe dado. Você me ensinou que a vida é muito mais que planilhas e reuniões. Me mostrou que amor é acordar todo dia querendo ser uma pessoa melhor. É encontrar beleza nas coisas simples, é sorrir sem motivo, é sentir o coração acelerar mesmo depois de meses juntos. Joyce sentia lágrimas escorrendo por seu rosto, enquanto ele continuava. Com essa câmera, quero registrar nossa história. Cada momento, cada sorriso seu ao amanhecer, cada pôr do sol que compartilharmos. Quero criar um álbum infinito de memórias nossas. Ele pegou sua mão esquerda, onde o primeiro anel de safira ainda brilhava. Joyce Martins, amor da minha vida, quer se casar comigo? Quer construir essa história juntos, entre Rio e Nova York, entre o mar e os arranha-céus, entre cocos e reuniões? O sol agora havia nascido completamente,
banhando os dois em luz dourada. Joyce podia ouvir seu coração batendo tão forte que tinha certeza que ele também ouvia. Sim, ela sussurrou, lágrimas de felicidade correndo livremente. Sim, sim, 1000 vezes sim. James deslizou o anel em seu dedo, ao lado da primeira safira, suas mãos tremendo levemente. Quando se levantou, puxou-a para um beijo que tinha gosto de futuro, de promessas, de eternidade. Foi quando notaram os aplausos. Dona Marlene, os frequentadores habituais da praia, até mesmo alguns turistas, todos celebravam aquele momento. Seu Jorge apareceu com uma garrafa de champanhe, e Dona Regina surgiu com flores. Eles sabiam do plano o tempo todo. James pegou a câmera antiga e, pela primeira vez em anos, começou a fotografar. Capturou Joyce sorrindo através das lágrimas, o sol nascente no fundo, o mar testemunhando seu amor. Era o primeiro de muitos momentos que registraria daquela nova vida que começava. Os 6 meses seguintes passaram num turbilhão de preparativos. Joyce queria algo simples na praia, mas James insistia em dar a ela o casamento dos sonhos. No final, conseguiram equilibrar o elegante com o acolhedor, o sofisticado com o natural, assim como eles próprios. Escolheram realizar a cerimônia exatamente no local onde tudo começou. A barraca de Joyce seria transformada em um altar, e a praia de Copacabana seria sua igreja sob o céu aberto. Na tarde do casamento, o sol começava a descer quando os primeiros convidados chegaram. Um tapete de pétalas brancas marcava o caminho na areia, ladeado por lanternas de vidro que começavam a brilhar conforme o dia escurecia. A barraca havia se transformado em um arco majestoso de flores brancas e azuis, com tecidos leves que dançavam na brisa marinha. No apartamento em Botafogo, Joyce se olhava no espelho enquanto sua mãe ajustava seu vestido, uma criação simples mas deslumbrante em seda pura, que fluía como as ondas do mar. Seus cabelos estavam enfeitados com pequenas flores brancas, e o anel de safira, que nunca havia tirado desde o primeiro dia, brilhava em sua mão. "Está nervosa, filha?" Dona Regina perguntou, ajeitando o véu. "Estranhamente não." Joyce sorriu. "Pela primeira vez na vida, tenho certeza absoluta de algo." No Copacabana Palace, James ajustava sua gravata azul marinho, escolhida para combinar com o mar ao pôr do sol. Na mesa ao lado, a câmera antiga do avô estava pronta para registrar cada momento. O sol começava seu espetáculo no horizonte quando a música começou, os primeiros acordes de Garota de Ipanema tocados por um quarteto de cordas. Os convidados se viraram, e ali estava ela. Joyce surgiu na entrada do tapete de pétalas, de braço dado com seu pai. Seu vestido capturava a luz dourada do entardecer, e seu sorriso iluminava mais que qualquer decoração. James sentiu seu coração parar ao vê-la. Ela estava ainda mais linda que em seus sonhos. Quando seus olhares se encontraram, o mundo pareceu parar. James não conseguia conter as lágrimas vendo Joyce caminhar em sua direção, etérea em seu vestido branco que dançava com a brisa do mar. O pôr do sol pintava o céu exatamente nas mesmas cores daquela primeira tarde em que se apaixonaram. Seu Jorge, ao entregar a mão da filha, tinha os olhos marejados. "Cuida do meu maior tesouro", disse simplesmente. Os votos foram trocados ao som das ondas. "Joyce", James começou, sua voz embargada de emoção, "antes de você, eu media sucesso em números e conquistas. Você me ensinou que sucesso é acordar todo dia ao lado de quem se ama. É ver o sol nascer e sentir gratidão. É fazer alguém sorrir sem motivo. Prometo passar o resto da minha vida tentando te fazer tão feliz quanto você me faz. Prometo que cada amanhecer será um novo começo, cada anoitecer uma nova chance de te amar mais. Entre Nova York e Rio, entre arranha-céus e ondas do mar, meu coração sempre encontrará o caminho para você." Joyce respirou fundo, lágrimas de felicidade correndo livremente. "James, você chegou como tantos outros na minha barraca,
mas ficou como ninguém jamais ficou. Me ensinou que amor não conhece barreiras, que distância é apenas um detalhe quando dois corações batem no mesmo ritmo. Prometo ser seu porto seguro, sua paz depois de um dia difícil, seu sorriso todas as manhãs. Prometo te amar em Manhattan tanto quanto em Copacabana, nos dias de sol e nos dias de chuva, nas vitórias e nas dificuldades. Porque você não é apenas o homem que eu amo, é o amor que eu nem sabia que estava esperando. O celebrante mal terminou de pronunciá-los marido e mulher quando James a puxou para um beijo apaixonado. As luzes das lanternas acenderam todas ao mesmo tempo, e fogos silenciosos explodiram no céu, refletindo nas águas de Copacabana. A festa que seguiu era o perfeito equilíbrio entre elegância e simplicidade. Mesas na areia decoradas com flores e velas, um buffet que misturava pratos brasileiros e internacionais, músicas que iam de Tom Jobim a Frank Sinatra. A festa era mágica. Sob as estrelas e luzes suaves, os convidados dançavam na pista montada na areia. Dona Marlene chorava de emoção em cada brinde, enquanto contava para quem quisesse ouvir como havia testemunhado o primeiro encontro deles. A primeira dança dos noivos aconteceu ao som de O Jeito Que Você Me Olha Esta Noite, na voz suave de Frank Sinatra, música que James escolheu especialmente por sua mãe brasileira ter lhe ensinado seu significado romântico quando criança. Perto da meia-noite, discretamente deixaram a festa. Quando o elevador do Copacabana Palace chegou à cobertura, James cobriu os olhos de Joyce com suas mãos. "Confie em mim", sussurrou em seu ouvido, guiando-a suavemente. Quando ele descobriu seus olhos, Joyce perdeu o fôlego. A cobertura inteira estava transformada em um jardim de sonhos. Milhares de velas brancas cintilavam como estrelas, orquídeas e rosas brancas decoravam cada superfície, e o luar entrava pelas janelas francesas criando um brilho quase etéreo. James a pegou nos braços para atravessar a porta. "Bem-vinda ao nosso primeiro lar, meu amor", sussurrou, seus olhos azuis refletindo todas as luzes do ambiente. A suíte era um espetáculo à parte. Pétalas de rosas formavam um caminho até a varanda, onde uma mesa íntima os aguardava com champanhe e morangos. A vista era de tirar o fôlego, o mar prateado sob o luar, as luzes da festa ainda brilhando na praia, a cidade inteira parecendo celebrar aquele momento. "Dance comigo novamente", ele sussurrou, estendendo a mão para ela. "Só nós dois agora." Ali, na intimidade da cobertura, embalados pela música distante que subia da praia, eles dançavam lentamente. Joyce descansou a cabeça no peito dele, ouvindo seu coração bater. O vestido de noiva ainda captava a luz das velas enquanto eles se moviam suavemente. James a conduzia com delicadeza, uma mão em sua cintura, a outra entrelaçada na dela junto ao peito. Seus dedos acariciavam suavemente as costas dela através do tecido delicado do vestido. "Te amo", ela sussurrou contra seu pescoço. "Para sempre", ele respondeu, sua voz rouca de emoção, inclinando-se para capturar seus lábios em um beijo que tinha a intensidade de todas as promessas que haviam trocado naquele dia. O beijo foi se aprofundando, diferente de todos os outros que já haviam compartilhado. Tinha a doçura do amor e a intensidade da paixão finalmente permitida. As mãos de James deslizaram suavemente pelas costas de Joyce, sentindo a delicadeza do vestido de noiva sob seus dedos. "Você está tão linda", ele sussurrou contra seus lábios, seus olhos azuis escurecidos de desejo e amor. "Não consigo acreditar que é minha esposa." Joyce tremeu levemente em seus braços, suas mãos subindo para acariciar a nuca dele. O luar entrava pelas janelas francesas, criando sombras dançantes em seus rostos. A música da praia agora era apenas um murmúrio distante, como se o mundo lá fora respeitasse a intimidade daquele momento. Com delicadeza infinita, James começou a soltar os pequenos botões das costas do vestido dela, cada movimento uma carícia. Joyce suspirou quando seus lábios encontraram seu pescoço,
traçando um caminho suave até seu ombro. Te amo tanto, ela murmurou, suas mãos trabalhando para afrouxar a gravata dele. O vestido deslizou suavemente para o chão num sussurro de seda, formando um mar branco aos pés de Joyce. James prendeu a respiração ao vê-la sob a luz das velas. Ela era mais linda do que qualquer sonho poderia capturar. Você é perfeita, ele sussurrou, suas mãos tremendo levemente enquanto a puxava de volta para seus braços. Joyce o ajudou a remover o paletó e a camisa, seus dedos traçando cada contorno do peito dele. O colar de pérolas que ele lhe dera de presente de casamento brilhava suavemente contra sua pele morena. James a pegou nos braços novamente, carregando-a através do caminho de pétalas até a cama king size, onde lençóis de seda branca os aguardavam. Com reverência, a deitou sobre as pétalas espalhadas, admirando como sua pele dourada contrastava com o branco. Minha esposa, ele murmurou contra seus lábios, iniciando um beijo que tinha gosto de promessas cumpridas e sonhos realizados. O luar agora entrava em feixes prateados através das janelas francesas. As velas criavam sombras douradas que dançavam sobre suas peles. Cada toque, cada beijo era uma descoberta. Eram marido e mulher, eram um do outro completamente pela primeira vez. Os primeiros raios de sol encontraram Joyce e James abraçados entre os lençóis de seda. Ela acordou primeiro, seu corpo aninhado perfeitamente ao dele, a cabeça repousando em seu peito. O anel de casamento brilhava em seu dedo junto com a safira que nunca tirara, ambos captando a luz dourada do amanhecer. Levantou o rosto para observá-lo dormindo. Seu marido. O rosto sempre tão sério agora estava relaxado, um leve sorriso em seus lábios. Os cabelos loiros bagunçados lhe davam um ar de menino que a fez sorrir. James sentiu seu olhar e abriu os olhos lentamente. O azul intenso encontrou os olhos escuros dela, e seu sorriso se alargou. Bom dia, Sra. Thompson, ele murmurou com voz rouca de sono, puxando-a para mais perto. Bom dia, meu marido, ela respondeu, beijando suavemente seu peito. Sabe, ele disse, seus dedos brincando com as ondas dos cabelos dela, pela primeira vez na vida não quero levantar para ver o nascer do sol. Não, ela ergueu uma sobrancelha, provocante. Não, ele a puxou para um beijo lento e apaixonado. Hoje quero apenas você. O beijo foi se aprofundando enquanto os primeiros raios de sol dançavam pelo quarto, iluminando as pétalas de rosa espalhadas pelo chão e os vestígios da noite anterior, o vestido de noiva cuidadosamente disposto sobre uma poltrona, a gravata dele pendurada displicentemente, taças de champanhe pela metade na varanda. Que horas é o voo para as Maldivas? Joyce perguntou entre beijos. Só à noite, James respondeu, seus lábios traçando um caminho pelo pescoço dela. Temos o dia inteiro para ficar aqui. Nesse momento, uma leve batida na porta anunciou o café da manhã que ele havia encomendado. Frutas frescas, pães ainda quentes, café brasileiro para ela, expresso para ele. Joyce envolveu-se num robe de seda branco que encontrou ao lado da cama, enquanto James vestia apenas a calça do pijama de seda azul marinho, presente de casamento dela. Levaram o carrinho até a varanda, onde a vista da praia de Copacabana sob a luz da manhã era de tirar o fôlego. Lá embaixo, podiam ver a barraca dela sendo montada por seu pai, os primeiros banhistas chegando, a vida começando mais um dia. É estranho ver a barraca de cima, Joyce comentou, pegando um morango. James a puxou para seu colo, roubando uma mordida da fruta. Foi ali que minha vida mudou para sempre, ele disse, beijando seu ombro exposto pelo hobby. Nunca pensei que veria Copacabana desse ângulo. Joyce sorriu, aconchegando-se mais no colo dele, observando a cidade despertar aos seus pés. Parece um sonho. O sol agora estava mais alto, aquecendo suavemente a pele deles. James brincava distraidamente com a fita do hobby dela enquanto tomava seu café, seu outro braço firmemente ao redor de sua cintura. Sabe o que parece um sonho? Ele sussurrou em seu ouvido.
Acordar e perceber que não preciso mais ir embora. Que agora, quando olho essa vista, sei que é nossa. Joyce virou-se em seu colo para olhá-lo. O sol da manhã fazia seus olhos azuis parecerem ainda mais brilhantes, e havia algo de diferente em seu rosto, uma paz que ela nunca tinha visto antes. Nossa, ela repetiu, passando os dedos suavemente pelo rosto dele. Gosto como isso soa. James capturou sua mão e beijou cada dedo delicadamente, demorando-se nos anéis que agora adornavam sua mão esquerda. Devíamos comer. Ela riu quando ele começou a traçar beijos por seu pescoço. O café vai esfriar. Deixe esfriar, ele murmurou contra sua pele, suas mãos desfazendo lentamente o laço do hobby. Temos todo o tempo do mundo agora. O sol continuava subindo no céu do rio, a brisa do mar trazia o aroma de sal e maresia até a varanda, e abaixo deles a cidade pulsava em seu ritmo habitual. Mas ali em cima, no seu próprio paraíso particular, o tempo havia parado. A lua de mel nas Maldivas foi apenas o início de uma nova vida. Entre mergulhos em águas cristalinas e jantares à luz de velas, Joyce e James planejaram como seria sua vida entre duas cidades, dois mundos que agora se tornavam um só. A volta ao Rio foi o começo dessa nova realidade que construíram juntos. Os meses que se seguiram foram de adaptação e descobertas. Joyce conheceu o outono nova-iorquino, aprendendo a amar o espetáculo das folhas douradas no Central Park. James descobriu o prazer das manhãs de domingo na casa dos sogros em Botafogo, onde o café tinha gosto de família. O sol ainda nem surgiu no horizonte quando Joyce abre os olhos nesta manhã especial. Ao seu lado, James dorme tranquilo, seu rosto sereno iluminado pela primeira luz que começa a entrar pela janela do sobrado em Botafogo. Hoje faz exatamente 1 ano desde o dia em que disseram sim na areia de Copacabana. Agora, eles dividem sua vida entre as duas cidades que são o reflexo perfeito de seu amor. Em Manhattan, mantém um elegante apartamento com vista para o Central Park, onde Joyce descobriu o encanto do outono e aprendeu a amar a neve que tanto fascinou seus primeiros invernos. Mas é no pequeno sobrado em Botafogo que seu coração realmente descansa. A barraca em Copacabana continua lá, agora administrada por seu pai quando ela está em Nova York, mas Joyce ainda faz questão de estar presente todas as manhãs quando está no Rio. E James, o poderoso CEO que antes só vivia para números, descobriu que suas melhores decisões são tomadas nas manhãs em que acorda cedo para ver o sol nascer com ela na praia. A câmera antiga do avô dele agora está sempre por perto, registrando cada momento dessa vida que construíram juntos. As fotos adornam as paredes de ambas as casas. Joyce sorrindo na neve do Central Park, James dormindo numa espreguiçadeira na praia, os dois abraçados em diversos pores do sol em Copacabana. Porque às vezes o amor acontece assim, entre um coco e outro, entre um nascer e um pôr do sol, entre Nova York e Rio de Janeiro. E quando é verdadeiro, não há distância, diferença social ou oceano que possa impedir duas almas de se encontrarem e escreverem sua própria história de amor. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de se inscrever no canal Histórias de Amor e Romance e ativar o sininho. Assim, você será sempre o primeiro a saber quando novas emoções chegarem.